Aqui, por exemplo, eu fiz aqui um trabalho, né? Pra mim foi bem trabalhoso fazer esse tipo de casaco aqui, né? Porque requer muita paciência, requer, né? Porque é um tipo de casaco, ó, que as pessoas, né, entendem, né? Isso é um tipo de casaco mais de época, um casaco de época, né? Eu fiz em partes. Por que eu fiz em partes? Porque eu quis fazer em partes, né? Porque eu faço costura à mão, depois eu repasso aqui, né? Eu faço exatamente isso. Aqui estão as mangas, então essa outra parte aqui, né? Ela é cortada toda redonda, não, o que tiver para dentro foi colocado para dentro, né? Aqui foi colocado neoprene com uma chimpa. Depois aqui é colocado só o neoprene para fazer o sobrepeso, né? do casaco, né? Depois ele fica assim, né? Porque é um tipo de casaco que dá bastante trabalho para fazer e requer habilidade de alfaiate para fazer isso aqui. Isso aqui não pode ser uma costura de facção, não pode ser overlock, tem que ser uma costura assim, né? Tem que ser uma costura bem... Primeiro fazer a mão, depois passar a costura reta. Tem que ser uma máquina como essa que facilita, porque ela é uma máquina mais resistente, ela é uma pré-industrial, né? Uma máquina muito boa para usar, né? Uma máquina doméstica, não é uma máquina que faz muito barulho também. Uma máquina bem resistente para esse tipo de tecido, né? Para 3, 4 camadas, né? Aqui, por exemplo, foi emendado tudo, as duas partes, né? Foi emendado aqui, as duas partes foram emendadas. E depois eu vou colocar uma gola aqui, né? Quando estiver pronto aí eu coloco a gola. Primeiro eu tenho que montar o casaco, para depois eu colocar uma gola. Ou se não colocar gola, fazer um estilo Chanel. Chanel, elas fazem uma sem a gola, né? Estilo mais Chanel. É um casaco feminino, né? Eu fiz o corte dele, fiz um corte de fraca, um corte de uma casaca, mas um corte totalmente feminino. Né? Que ele tem que ser exatamente assim, ó. Um corte assim. Dá trabalho, muito trabalho. Ele vai ficar assim, ó. Quando ele ficar montado, né? Vai ficar assim muito bom de trabalhar. É difícil, é difícil. Não é fácil trabalhar um corte Chanel, porque requer habilidade. Tem pessoas que não têm muita paciência para fazer, porque tu tem que costurar a mão e depois repassar na máquina e colocar para dentro o tecido. Tem todo esse jogo aí, né? Tem que colocar para dentro, ó. Vai colocando para dentro aqui, ó. Não pode aparecer aresta, nada. Tem que ser ela muito bem feita. Então, é bem trabalhoso, porque é um corte artesanal de alfaiates antigos, alfaiate sênior. Meu pai era um alfaiate sênior. Ele trabalhou com grandes alfaiates em Buenos Aires. Foi lá que ele aprendeu o ofício de alfaiate. E ele passou para mim esse conhecimento. Eu não aprendi em corte e costura, assim, em curso, não. O conhecimento que eu tinha. O que eu aprendi em corte e costura? A maneira da cava, uma cava mais, né? Eu fiz um corte mais Chanel, né? O tipo de manga cortada em 3, em 4. Ela é totalmente remendada aqui, né? Um corte mais Chanel, porque ela é um corte clássico, né? Um corte mais clássico. Dá bastante trabalho? Dá mais de uma semana para tu montar, fazer mais de uma semana para fazer aqui. Depois tem que fazer o pesponto aqui, ó. Essa parte aqui do pesponto. Quando estiver pronto, aí fazer os pespontos.
Tá? É bem trabalhoso, é trabalhoso. É um casaco totalmente assimétrico. Que é uma casaca, ó. Ele é feito assim, tipo pinguim. Tu vai fazer uma casaca, o corte dele é todo pinguim. Ele é assim, ó. Ele é cortado assim, tá? É um corte de casaco da Belle Époque, de época. Os homens usavam esse tipo de casaco. Depois a Chanel começou a fazer no modelo mais feminino. Aquele modelo, né, lá pelos anos 40, 50, ela começou a fabricar esse tipo de casaco para mulher também.